Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos muito bem, porque o bem é a luz e nós precisamos permanecer na luz, apesar de todas as circunstâncias externas nos tentar mostrar o contrário, não é mesmo? Bom, gente, então, temos esse caso, né? Aí, olha, na quarta-feira amanheceu gritando que o Vorcaro foi preso, o sicário do Vorcaro foi preso. Sicário quer dizer batador, sabe? Batador, é isso que quer dizer essa palavra sicário, o sicário do Vorcaro, né? E com isso veio, gente, as conversas deles de WhatsApp, planejando barbáries, né? Inclusive contra jornalistas. A gente vai dar uma olhada nisso tudo, né? E como é que terminou a quarta-feira? Com a notícia de que o sicário foi desvivido. Não, ele tentou desviver ele mesmo, mas parece que ele foi desvivido. Pois é, entenderam? Então, desviveram ele. Eu acho que é só o começo, tá, gente? Eu acho que é só o começo e a gente vai conferir isso. Tá bom? Então, gente, olha, eu vou começar pelo geral, pelo apanhado geral da coisa, né? Com um pouquinho do CNN, o William Vac, porque ele é um jornalista sério, né? Que não causa, né? Ele não faz sensacionalismo, ele só passa notícia de uma forma brilhante. Então a gente vai começar com ele, né? Para saber o que foi isso, como é que começou o dia e como é que ele terminou. Ô quarta-feira, gente, ô quarta-feira. Para atacar e intimidar críticos, adversários, entre eles jornalistas. O líder desse grupo, Felipe Mourão, morreu há pouco em um hospital em Minas Gerais, após, segundo a polícia, ter atentado contra a própria vida quando estava preso. A reportagem é de Thaísa de Medeiros, de Brasília. A decisão que levou Vorcaro de volta à prisão mostra a relação do dono do Banco Master com um grupo chamado A Turma. As investigações apontam que, sob a articulação de Felipe Mourão, o sicário, o grupo recebia até 1 milhão por mês de Vorcaro. Os pagamentos seriam operacionalizados pelo cunhado do dono do Master e pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zetel. O grupo atuava constrangendo jornalistas e pessoas que Vorcaro considerava desafetos. Para alcançar esse fim, a turma realizava ações de monitoramento, coleta clandestina de dados em sistemas sigilosos e atos de intimidação. Em uma troca de mensagens, Mourão conversa com Vorcaro sobre o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, devido à publicação de notícias que contrariavam os interesses do dono do Master. Mourão pergunta ao banqueiro se deveria tomar alguma atitude em relação ao jornalista. Vorcaro responde: tinha que colocar gente seguindo esse cara. Em outra conversa, Vorcaro sugere uma ação mais agressiva. Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Em nota, a assessoria de Vorcaro negou qualquer ação do banqueiro contra o jornalista e que mensagens mostrariam um tom de desabafo em privado, sem qualquer objetivo de intimidar quem quer que seja. Outro esquema revelado pelas investigações está relacionado a servidores do Banco Central que teriam sido cooptados por Vorcaro. 2 nomes são citados na decisão do ministro André Mendonça: Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza. Eles teriam atuado com Vorcaro enquanto ocupavam postos de chefia no Departamento de Supervisão Bancária do BC. Ambos já estavam afastados do Banco Central desde janeiro. A decisão de Mendonça também registra críticas do ministro à Procuradoria-Geral da República. A PGR não se manifestou favoravelmente aos pedidos das medidas cautelares contra Vorcaro e outros investigados formulados pela Polícia Federal, o que o ministro relator classificou como algo a se lamentar. A PGR havia dito que o prazo de 72 horas para se manifestar era exíguo, já que os pedidos envolviam medidas drásticas. Além disso, segundo a Procuradoria, não haveria perigo iminente e imediato que justificassem tais medidas preventivas. Para Mendonça, as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da PF, ainda mais diante da concreta possibilidade de ataques à integridade física e moral de jornalistas e autoridades. Pois é, gente. Então, em primeiro lugar, parabéns ao André Mendonça. Até que, enfim, alguém tomou uma providência séria
para pegar esse cara que foi tirado lá de trás das grades e devolver ele para lá, tá? Porque nessa confusão toda, gente, desde que tudo começou, desde que as notícias começaram, já foi pro ralo, desvio já tá em 40 bi. Só na conta do pai do Vorcaro, como desvio, assim, né, para dar uma seguradinha em alguns tostões, foram mais de 2 bi, tá? Então tem muita gente envolvida, tem a história, né, do surubão, do Vorcaro, né? Então, que ele filmava, ele fazia umas festinhas, né? Tipo, sei lá, né? As festinhas tipo P. digamos assim, né? Eu não vou dizer Epstein, porque ele envolvia outro tipo de coisa. Não que o P. também não seja acusado disso, mas assim, vamos botar no P. que não parece que não está no nível Epstein, está no nível mais baixo, né? Usavam os famosos, os grandes, os poderosos, filmavam nos surubões, né? Gente. O cara, como a gente pode ver hoje, né, das conversas desse sicário, vou chamar ele assim, né? Ele se demonstrou um gangster, é mafioso mesmo, num nível, assim, pesado, máfia. E ele tinha a máfia dele ali, né? Só que, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não acredito que ele seja o capo, não, tá? Eu acho que ele não é o poderoso chefão. Só acho. Eu acho que tem um poderoso chefão que não manipula só como se fosse pouco, né? Porque isso daqui, gente, já é um troço imenso. Essa história do Banco Master, do Vorcaro, que envolve ministros, né? Do ninho de urubus, né? Tofoles, carecones, todos bem mafiosos, né? Mas, é assim, existe um poder ainda maior. Que tá, se a gente pesquisar direitinho com a lupa, a gente vai ver um nome que aparece em tudo. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês, né? Assim, ele começou a ficar mais evidente, interferindo, digamos assim, na presidência, inclusive, em 2019, tá? Mas ele já tinha, olha, botado gente no BC, esse Paulo Sérgio aí, tá? Já tinha colocado ministros lá no Ninho do Urubu, né? Então, bom, gente, para mim, esse Vorcaro é uma peça-chave para entregar, não aqueles que a gente já tem visto, mas o poderoso chefão. E aí já começou. Eu acho que esse suicidamento, tá, desse sicário foi, no mínimo, um recado para o Vorcaro e para os que foram grampeados e que ainda serão. Foi só um recado. Foi a PF botar a mão e pimba. Ele foi suicidado, né? Eles se suicidaram na PF. Aliás, tem uma coisa muito estranha aí, porque foi um suicidamento, assim, a ferro e a fogo mesmo. Tem que ser porque tem que ser, porque esse arquivo tem que ser queimado, né? E o recado para os outros. Cuidado, porque a fogueira está acesa e a gente está queimando arquivo. Bom, gente, vamos dar uma olhada mais um pouco agora para falar do sicário propriamente dito, né? Porque a gente já entendeu aqui um pouquinho, né, do que está acontecendo hoje, quais foram as notícias, perseguição a jornalista, ameaças, né? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais, tá? Quem é esse cara? Quem é esse sicário? Sicário significa... Então,
Então, gente, eu tenho que tirar esses nominhos, tenho que tirar o volume e voltar, mas tá com a legenda, então dá para vocês entenderem, presta atenção na legenda. Bom, Vorcaro tinha um sicário num grupo de WhatsApp intitulado A Turma, onde ele tinha uma milícia organizada que hackeou o FBI, a Interpol, a Polícia Federal, onde eles pegavam os dados absolutamente sigilosos das pessoas e usavam para fazer chantagem, para pressionar. O Lauro Jardim, ele encomendou que o Lauro Jardim tinha que tomar uma surra na rua porque estava falando mal dele, quebrar todos os dentes, de preferência, e o tal do sicário ia simular um assalto. Então, gente, eu tô deixando ela falar porque eu tô tentando me poupar de comentários que me responsabilizem. Então, já que eles já estão na internet, já estão falando, são pessoas conhecidas, famosas, eu não sou ninguém, né? Eu concordo com isso tudo. Tá bom? Eu concordo. E o nosso PGR, o Goné, com todas essas gravações na mão, não achou que tinha urgência e emergência em tratar desse assunto? Pensem comigo, meus amigos. Pessoas nas gravações com a vida ameaçada, com a segurança e integridade física ameaçada, mas o Goné achou que não tinha pressa em resolver nada disso. Isso não é importante para a nação. Agora eu vou perguntar para os colegas aqui. Isso não é coisa de gangster? Vorcaro é um gangster. É um gangster da pior espécie. Dos seus inimigos, que chantageia, que hackeia Interpol e FBI, que armazena dados sobre as pessoas para fazer constrangimento. Então, gente, eu tenho que interromper de vez em quando, né? Porque eu tô fazendo um react com esse vídeo, então não dá para botar direto, né? Mas, gente, olha, parabéns, né? É isso. É isso. Vamos continuar aqui. Tem pressão política. Quem se associa a gangster é o quê, meus colegas? Que são os ministros do STF que se associaram a esse gangster? Que são sócios em negócios, que receberam dinheiro, que são contratados por 129 milhões através da família, que recebem através do escritório dos filhos. Quem são os ministros? O que são os ministros que mantêm o sigilo fiscal e bancário de empresas associadas ao gangster? O que são os ministros que tentam dia e noite obstaculizar as investigações que esse país precisa fazer? Sem a menor vergonha na cara, são gangsters. Não tem outra palavra associada a crime. Quando a gente vê, e aqui vamos lá, a chicana jurídica. Não é nenhuma palavra para o ministro Gilmar Mendes, para nenhum deles. Gente, eles estão... O Gilmar Mendes, para mim, no ninho, não é fora do ninho, não é o todo, tá? Ali no ninho, ele sim é o El Capo, no ninho de urubus, tá? Ele é o pior, ele é o mais mafioso dali, tá? É o mais mafioso. Agora fora, né? Mas, olha, é o que a gente está falando aqui, gente. Toffoli, é o Caricone, o inflado, né? Aquele, sabe? Comunista. Então, todos eles, gente. Todos eles, quase, praticamente, né? E o PGR é praticamente casado com... É o Caricone. Tudo que seu mestre mandar, faremos tudo. Se não fizer, levaremos um bolo, né? Então, é isso aí. Que o ministro Gilmar Mendes fez, desarquivando um processo da época da pandemia, só para manter o sigilo bancário e fiscal da empresa da família do Toffoli, para depois arquivar de novo. Eu também acho. Porque, inclusive, o ministro que saiu agora, o Lewandowski, e ó, também. Aquele outro que pediu para sair mais cedo, né? É bem mais, gente, é bem mais. Tem uma única menina no time agora, porque eram mais meninas, mas ficou uma única. Aquilo dali, então, gente, tá brincando de tô morta. Mas era uma ratazana na gangster. Na gangue, né? Ela era uma ratazana. Ainda é. Só que ela tá brincando de mortinha pra ninguém lembrar que ela existe, né?
Eu conversei com gente séria dentro do judiciário que olhou pra mim e disse assim, Fernanda, se fosse um juiz qualquer de Cacimbinhas do Sul, no outro dia a OAB Nacional, a CNJ, revogava a carteira desses advogados. Nenhuma palavra pro ministro Gilmar Mendes. É possível isso? Tá escancarado. Eles não têm nenhuma vergonha na cara. Eles abriram mão da reputação, eles jogaram o nome da instituição STF no lixo e eles são capazes de qualquer coisa para abafar o envolvimento deles com o gangster. E eu já duvido que o envolvimento seja de 1, 2 ou 3 ministros. Eu acho que esse número é bem maior. Parabéns ao ministro André Mendonça por mandar prender hoje o gangster Vorcaro. Parabéns por ter a coragem necessária. Recomendo que ande com segurança e não pegue nenhum helicóptero. Gente, é isso aí, né? Só que, olha, é o que eu falei pra vocês, o Vorcaro pra mim é uma peça. Uma peça. As grandes cabeças, os grandes donos desse tabuleiro estão soltos. Tem um poder imenso. E eu vou repetir. Procurem nessa história toda, Banco Master e tal, o nome que é assim, fichinha repetida. E que está por trás também manipulando, inclusive, STF. Vamos lá, gente. Vamos ver o Paulo Etigói aqui do jornal Mundial Telenotícias. Eu recomendo vocês que assistam sempre o Mundial Telenotícias. Para mim, hoje em dia, é o melhor jornal de informação. Tá? Vamos lá. Ei! Você lembra que hoje à tarde, nesta quarta-feira, nós dissemos que a partir de agora vão começar a aparecer os corpos pendurados nas celas? E depois vão dizer, não aguentou a depressão, a pressão e coisa e tal, e acabou atentando contra a própria vida? Nós dissemos isso. Pois se prepare, porque de agora em diante é o que vai rolar. Foi assim com Vladimir Herzog, foi assim com Jeffrey Epstein, foi assim com um monte de gente. Porque é assim que funciona quando você quer queimar um arquivo. Você sabia disso? Pois é. Olha, é uma situação complicada. Começou a acontecer hoje. O Felipe Mourão, o sicário do Daniel Vorcaro, faleceu. Morreu. Agora, à noite, num hospital de Belo Horizonte. Ele foi encontrado, pendurado, a camisa, pendurado pela camisa, tirou a camisa, rasgou a camisa e se pendurou. Aí, quando as câmeras viram, quando os agentes viram, correram para socorrer, fizeram massagem cardíaca nele e o levaram para o hospital. Aí, na noite desta quarta-feira, veio o resultado, morte encefálica. Faltou oxigênio no cérebro dele. Ele pois morreu. Né, gente? Ninguém vê, nunca ninguém está na hora, as câmeras, ninguém está tomando conta. Para que tem câmera se não tem nenhum monitor ali para ficar olhando o que está acontecendo? As câmeras é para evitar que o cara fique passando, né? De cela em cela. Então, fica ali, sentadinho, olhando as câmeras, né? Mas, enfim. Um cara que tinha muita informação. E a pergunta é a seguinte: como uma pessoa sob a custódia do Estado termina desse jeito? Consegue atentar contra a própria vida. Como? Pois é. E outra coisa que muita gente já está dizendo. Cuidado, Vorcaro, porque isso pode acontecer com você também. Os caras podem dizer que desligam as câmeras, porque no Ministério da Justiça, no dia 8 de janeiro, as câmeras ficaram desligadas, as imagens desapareceram. De repente, um Daniel Vorcaro aparece assim, inconsciente. Aí correm e levam para o hospital, e lá no hospital, teve complicações e perdeu a vida. Não volta nunca mais. Foi assim com o sicário. Então, Daniel Vorcaro, se ama muito a sua própria vida, é bom abrir a boca já. É bom abrir a boca já, né? Então, gente, pois é. Vocês já entenderam, né? Eu separei assim um monte de notícias, né? Mas eu acho que já está tudo explicadinho, né? Esse que tentou tirar a própria vida é o policial federal aposentado?
É o que é conhecido como sicário? Exatamente, estava custodiado lá na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Presta atenção. Os guardas lá foram acionados às pressas, ele já bastante debilitado, foi socorrido, não corre risco de morte graças à ação dos... Não corre risco de quê? Não corre risco de quê? Não corre risco de quê? Vocês prestaram atenção? Né? Vamos voltar mais um pouquinho. Vamos voltar. Exatamente, estava custodiado lá na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Os guardas lá foram acionados às pressas, ele já bastante debilitado, foi socorrido, não corre risco de morte graças à ação dos... Então, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Ficou claro que esse comentário, né, que os médicos falaram, olha, não corre risco de morte, não corre risco de morte, não corre risco de morte, que alguma coisa deu errado. Esqueceram de combinar tudo bonitinho com os médicos, né? Esqueceram. E aí alguém foi lá e acabou de fazer o serviço, gente. Agora corre. Agora é morte encefálica, por falta de oxigênio no cérebro, né? Então, estranho, né? O SBT disse que eu não vou, vamos diminuir, que já está ficando grande, né? Mas no SBT já foi dado que eles viram pelas câmeras que foi a camisa mesmo e tal, que tem a cena que foi gravado para provar que foi a camisa. Mas acontece que ele saiu vivo de lá, né? A morte se deu no hospital. Gente, aí, olha só, que coisa louca. Tá todo mundo falando isso, né? Da morte, né? Só que, já por volta de 10 horas da noite, veio essas notícias aqui, olha. PF diz que sicário de Vorcaro morre. Secretaria de Saúde de Minas Gerais nega. Peraí. Que é isso? Que é isso, gente? A PF fala uma coisa, a Secretaria de Saúde de Minas fala outra. Tem alguma coisa aí. Polícia Federal confirmou que ele foi encontrado desacordado na cela e levado para o hospital. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, chamado pelo apelido de sicário, foi preso... Gente, isso não é apelido não, isso é função. Foi preso em nova fase da operação sobre Banco Master. Por Bruno Tavares, César Tralli, TV Globo, no dia 4, 20h14. Estranho, né? Bom, gente. E aí veio o Nicolas, a gente já conhece o Nicolas, sabe que ele é uma pessoa muito responsável, muito sério no que fala, né? Além de ser mineiro. Tem os contatinhos lá dele. Também, ele tuitou, tá? Olha só, o sicário do Vorcaro tá vivo no Hospital João 23 em Belo Horizonte, mas muito mal. Só um milagre para ele sobreviver. Mas fato é, por que divulgaram que ele já estava morto? Porque queriam esse efeito mor mesmo. Então é assim, não foi? Ainda, mas vai. E mais, quem fará a perícia da tentativa de suicídio? Né? Entre aspas. A PF, a mesma que disse que ele estava morto, mas que estava vivo? E se ele morto? Parece que agora, né? Quem fará a perícia? A mesma PF também que Várzea. Isso, gente, foi às 10 horas da noite, às 22h34, 10h30 da noite, né? Ou seja, bem depois que todo mundo deu, amor. Ele fala, não, ainda não. Então, a gente não sabe que horas oficialmente vai acontecer. Porque como é que vão explicar agora que ele ressuscitou? Né? Vão acabar de fazer o serviço. Vão aumentar as chamas da fogueira dessa queima de arquivo e cuidar do Vorcaro enquanto nós estiverem pela frente. Porque os grandes poderosos, que o nome nem apareceu ainda, quer dizer, apareceu lá no começo da história do Vorcaro, do Banco Master e tal, mas ninguém deu atenção. Né? Começaram a focar, olha, para focar no ministro, porque, né, quanto mais aquele que era o imperador, gente, para focar nele, na mulher dele, com 139 milhões, né, olha só, que situação, gente, né, é porque alguém bem maior tá por trás, tá,
Quem será que botou a coroa de imperador na cabeça dele? Deve ter um poder bem maior que ele, né? Então, pois é, gente. Então, olha que loucura, né? Gente, isso é uma loucura. Eles estão dizendo uma coisa, a Secretaria de Saúde fala outra, o deputado federal fala, olha, confirma, né, que não, com uma nota lá da Secretaria de Saúde, né, de Minas. Como é que fica? Que horas vai sair desse óbito, né? Agora, só para vocês verem, eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Os amores que eles tinham. Olha como é que é, assim, uma coisa muito... Em uma das conversas analisadas na investigação de Operação Compliance Zero, Vorcaro reage a um suposto desentendimento com uma funcionária doméstica. Gente, até com doméstica. Eu não sei o que é não, gente, mas pelo amor de Deus, né? Na troca de mensagem, ele escreveu pro sicário, tá? Empregada Monique me ameaçando é mole. Tem que moer essa vara. Olha só, para vocês entenderem como é que funciona a máfia, né? Essa coisa, essa gangue, né? Funcionário de Vorcaro recebia 1 milhão por mês. Para fazer o quê, gente? Fazer carinho nas pessoas? Se ele era um sicário, e 1 milhão por mês, olha, ele deve ter feito já com gente da pesada aí, a gente nem sonhou, né? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão coordenava atividade de monitoramento de pessoas, coleta de informações sigilosas e ações de intimidação. Não sei se é só intimidação, não, né? Não sei. Pois é, gente, né? Ele recebia 1 milhão para fazer espionagem e ameaças. Não é bem ameaças, tá? Porque a mensagem que foi captada dele pro sicário, né, a respeito do Lauro Jardim, não era ameaça, era simular um assalto, quebrar todos os dentes. Então, não é só uma ameaça, né? E eu vi, eu não salvei esse vídeo não, tá? Mas vocês procurem, porque eu vi que na Jovem Pan, na Jovem Pan, parece que já tinha acontecido uma tentativa de sequestro ao Lauro Jardim há um tempo atrás, tá? E aí hoje vem isso, né? E não é só o Lauro Jardim não, gente. O Lauro Jardim foi citado diretamente, mas, né, a denúncia diz que outros jornalistas, não colocaram o nome para talvez não causar pânico, né, não sei, mas outros, tá? E, gente, ações de ameaça, ações de xeretações, né, investigações, quebrar sigilos, olha isso aqui, gente. A coisa é bem mais grave, tá? Porque PF diz que Vorcaro acessava dados sigilosos do FBI. De acordo com a corporação, o banqueiro também tinha acesso a informações da Interpol, do Ministério Público e de outros órgãos. Gente, FBI e Interpol, ele teve acesso. Esse sicário, tá? Era ele que conseguia fazer isso. Por isso que ele recebia 1 milhão, né? Não era só para... Era para fazer essas coisas. Agora, para quê? Para que ele acessava esses dados? Né? Para chantagens? Para quê? Para quê? Né? De FBI, Interpol. E no canal Jacareditanga, no canal do Jacareditanga, do Kleber Teixeira, né? Ele estava falando, assim que saiu essa história da morte, que ele veio anunciar a morte do sicário, ele estava falando que o avião do Vorcaro estava lá rondando os Estados Unidos, parece que tem alguma ligação com uma
turminha, digamos assim, lá do México. Dá uma olhada no canal do Kleber, tá? O Jacaré de Tanga. Porque vocês sabem que tem um negocinho, uma turminha assim, né, lá no México, que deixa os 3 letrinhas de São Paulo, o P, o C e o C, no chinelo. Né? E parece que tava um negócio assim, rondando lá nos Estados Unidos, parece que estava indo ao encontro de alguma coisa lá no México. Enfim, gente, para que esses acessos do FBI e da Interpol? E aqui, no Ministério Público. Gente, olha, eu nem tinha falado nada sobre isso. Eu só estou falando hoje porque parece que uma fogueira foi acesa para queimar arquivos, né? Então eu resolvi comentar sobre isso, porque eu estou achando, e vou repetir, esse Vorcário ainda é desse tamanho, tá, gente? O grande El Capo não é ele, não é ele, não, tá? E tem uma fogueira acesa, queimando. O recado foi claro. O recado foi claro com esse suicidamento do sicário, né? Bom, gente, por enquanto é isso, né? Eu só vim falar sobre isso porque, né, de novo, a coisa agora deu uma chacoalhada, porque até então, até quando eu vi a história do Lauro Jardim, não sei o que, desse sicário, pererei a prisão deles, eu nem ia comentar, né? Não ia nem falar nada, porque eu tava esperando para ver o que acontecia, mas só que na hora que eu ouvi a notícia, eu ainda pensei, acho que esses que foram presos não vão durar muito, não. E já começou, foi muito rápido, foi muito mais rápido do que nós imaginávamos. O recado foi muito, entendeu? Muito papum. É isso, gente. É isso. Vamos aguardar, né? Vamos prestar atenção nessa fogueira, não é mesmo? Vamos prestar atenção nessa fogueira acesa, porque tem arquivos para serem queimados. E, de novo, parabéns ao André Mendonça, e eu espero que não pare. Eu espero que tragam muito mais, com ou sem arquivos dentro da fogueira, se é que me entendem, não é? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, fui.